maleáveis, por eles serem deformáveis, que eles podem ser aplicados em construções mecânicas, porque a gente precisa moldar aquele material para que ele assuma formas que sejam, que atendam os nossos requisitos de processo, de projeto, tá? Então, vou iniciar aqui a gravação. Vocês estão visualizando já aí provavelmente a apresentação. E vamos nessa. Sim, estamos visualizando sim. Ali, obrigado. Então, pessoal, começo sempre com uma indagação para a gente tentar discutir um pouco, e vocês me falarem um pouco também para eu conhecer sobre o que vocês estão entendendo, né? Sobre materiais. Vocês já pegaram ciência dos materiais, alguns de vocês ainda não pegou a parte de resistência, outros sim. Mas aí a pergunta, né? Como a gente pode conceituar a resistência de um material, né? A resistência mecânica de um material. E outra, como podemos relacionar o carregamento de um material e a deformação do mesmo? Que é esse o conteúdo que a gente vai estudar na nossa aula. Vocês poderiam responder como a gente pode conceituar a resistência de um material? Na cabeça de vocês, o que que isso significa? Resistência de um material. Seria resistir a grandes esforços. Poderia conceituar, né, a resistência do material através de testes. Vamos lá. Beleza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Capacidade de absorver energia, Matheus? Também pode entrar aí como um conceito. Você falou bem aí, capacidade de absorção de energia, né? Então, a resistência dos materiais, quando a gente vai estudar os materiais de construção mecânica, a gente vai precisar determinar as características dos materiais, conhecer esses materiais, para que a gente aplique eles nas condições, né, que eles vão ser utilizados com segurança e com qualidade também. Então, a resistência de um material nada mais é do que a resposta a um estímulo externo, a um esforço externo desse material. O material ele pode ter uma capacidade de absorção de energia maior ou menor, dependendo da sua estrutura cristalina, dependendo da forma como ele foi processado. Então, a resistência do material de um alumínio, por exemplo, em comparação ao do ferro fundido, quando a gente está falando da resistência em relação à deformação plástica, a do alumínio é muito menor. Tá? Então, a resistência do alumínio é menor. Então, é importante que a gente saiba identificar esses tipos de materiais pelas suas características em relação à resistência mecânica. E quando a gente fala de resistência mecânica, aí a gente vai ter resistência à tração, compressão, torção, impacto, cisalhamento, todos aqueles esforços que a gente aprende em ciência dos materiais. Tá? Então, é basicamente isso. A resistência de um material é a resposta ao estímulo de carregamento externo deste material. Como que a gente pode relacionar o carregamento de um material e a deformação do mesmo? Aí é mais simples ainda, né? A gente sabe que, dependendo da direção do carregamento, se a direção é axial, se é oblíqua, ele vai deformar em uma das três dimensões, ou nas três dimensões de vez, vai depender de como o carregamento está posicionado. Então, como é que a gente pode relacionar? Dependendo da direção do carregamento, do ângulo, né, de incidência do carregamento e do sentido do carregamento também, que ele pode estar comprimindo o material, pode estar esticando o material, pode estar torcionando. Então, vai depender da direção, da intensidade e do sentido do carregamento, né? Até porque a gente sabe que esse carregamento vai ser uma pressão, né? Uma tensão em relação a uma área. Então, dependendo aí dessas características do carregamento, né? Direção, sentido e intensidade, eu vou ter uma determinada deformação, com uma determinada orientação também, com uma determinada magnitude. Então, é assim que a gente relaciona. Então, eu coloquei para vocês verem de cara aí um equipamento que faz um ensaio de tração. Você vai ter sempre um equipamento desse quando você tiver um laboratório de engenharia civil, ou então um laboratório mais um laboratório de ensaios, né, de engenharia geral. Então, vocês vão ter um laboratório onde vocês vão observar que, se você prender aqui um corpo de prova, né, de um metal qualquer, um material metálico qualquer, você vai fazer uma restrição dele. Você tem as garras,
aqui, que vão prender esses materiais, e você tem essa seção aqui. A partir do momento que você aplica uma força, né, para cá e para cá, que é uma atração, né, que você está pegando aqui de sentidos opostos, né, você vai girar e isso aqui vai aumentando, 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 e obviamente que isso daqui, essa seção aqui que você está escrito aqui, ó, seção, ela vai diminuindo enquanto que vai ocorrendo um alongamento desse pescoço. Então, enquanto essa seção diminui, que a gente chama da redução percentual, a gente vai ter um aumento do alongamento percentual. Então, vai acontecer o que a gente chama de deformação. E a gente vai aprender que essa deformação, existe a deformação linear, que ela vai estar relacionada ao alongamento linear, e vai ter também a deformação relacionada à redução, certo? Aí a gente vai ter que relacionar esses dois tipos de deformação, tanto no eixo X quanto no eixo Y, para a gente encontrar a deformação específica verdadeira, que é um dos pontos da nossa aula também, certo? Então a gente já sabe que quando o material ele é sujeito a um determinado carregamento, ele vai deformar, né, em maior ou menor magnitude, vai depender da intensidade da carga, e isso vai provocar uma deformação nele. Essa deformação, ela pode ser de natureza plástica ou elástica. Eu posso deformar o material e ele voltar, como a gente estudou na aula passada, as suas condições iniciais, ou eu posso deformar esse material e esse material não voltar mais às suas características iniciais, o que caracteriza o que a gente chama de deformação plástica. Bom, e a gente vai ver isso muito bem no gráfico que a gente vai estudar daqui a pouco. Mais uma outra indagação aí para vocês, né, em relação às deformações da estrutura, né? Eu quero saber que, assim, sob qualquer carregamento, as estruturas sempre sofrerão deformações. É verdadeiro ou falso isso daí? Analisa essa afirmação e diz para mim se é verdadeiro ou falso. O que vocês acham? Vamos lá, galera. Eu acho que depende, não, Matheus? Depende da quantidade de peso, esforço, força, enfim. Mais alguém? Alguém discorda de Rainério? Acho que sim, ela vai depender do peso, ela ocorre sim deformação do seu período, elástico e plástico. Se vai ocorrer deformação nem mínima, mas vai ocorrer. Verdadeiro. Então, temos aí, né, um contraponto, um que diz que é verdadeiro e outro que é falso. É porque a gente, assim, a gente está acostumado muito a acreditar nas coisas que a gente consegue ver, não é isso? A maioria das pessoas, na verdade, né? Então, se a gente botou ali um carregamento em um determinado material e a gente não conseguiu ver ele deformar com o nosso olho nu, a gente acha que ele não deformou. Mas como o Jailton falou, independente da gente olhar ou não, sempre vai estar ocorrendo pequenas deformações microscópicas na estrutura cristalina desse material, mesmo que a gente não veja. Apenas você arrastando a sua mão numa barra de alumínio, aquela parte superficial dele ali vai estar deformando, porque vão ter átomos ali com cargas de energia muito baixas que não vão permitir que eles se fixem na estrutura total. Então, vai acontecer deformação, tá? Só que são deformações mínimas que às vezes a gente não consegue nem identificar com alguns instrumentos mais simples, só com instrumentos mais complexos. Então, a gente tem que entender isso, que o engenheiro estrutural, que vai estar escolhendo ali o material, ele não vai sim falar, eu tenho que construir a minha estrutura metálica para que ela suporte deformações plásticas. Não, eu tenho que construir minha estrutura metálica para que ela suporte as deformações elásticas e também as plásticas, para não chegar nas plásticas, inclusive. Porque as plásticas a gente já sabe que ele deformou plasticamente, ele não volta mais, certo? Então, e ninguém vai querer isso, tudo bem? Então, na verdade, isso daí é verdadeiro. Sempre sofrerão deformações. E isso é explicado pela mecânica newtoniana, né? Que a princípio a mecânica newtoniana estuda corpos indeformáveis. Entretanto, no mundo real, essa situação não existe, posto que as estruturas sempre sofrerão deformação. Então, quando a gente está estudando
Newton, a primeira, segunda e terceira lei de Newton, que a gente fala, principalmente a terceira lei de Newton, que a gente aplica uma força em um determinado corpo e esse corpo está aplicando essa força igual, só que com sentido oposto, né? De igual intensidade, só que sentido oposto. Só que a gente não considera a deformação que ocorre quando a gente pressiona, certo? Ocorre, só que a gente não consegue identificar a olho nu, tá bom? Então a gente ainda coloca aqui, a questão é se tais deformações são percebidas ou não pelos usuários. Então tem as normas técnicas estabelecem limites para deformações nas estruturas, os quais devem ser analisados pelos projetistas. Então sempre quando um projetista, né, vai desenvolver um projeto de máquina, ele vai ter que se ater às normas técnicas para que ele não coloque ali uma peça, não é nem a estrutura inteira, é uma peça que seja, que faça parte da estrutura, que não esteja adequada para suportar as tensões e cargas, né, que estarão sendo ali sujeitadas àquela estrutura como um todo. A gente vai ter vários casos aí de tanto na engenharia civil quanto na engenharia mecânica, de algumas estruturas sendo ruído, né, ruindo, por diversos motivos, ou porque o cara não estudou bastante a resistência à fadiga da estrutura, e aí ele deixou a estrutura ali, durou bastante tempo, durou 2, 3 anos, mas com aquele vai e vem do vento, da chuva, aí parte daquela estrutura, vamos supor lá um pino, ele ficou indo para frente, para trás, para frente, para trás, e foi causando a fadiga daquele pino, né? E aí ele não calculou bem aquele material que tinha que ser resistente à fadiga, porque ele não considerou os intempéries, né? Vento, chuva, vibrações sísmicas, que isso aí também é muito importante, principalmente em países onde existe a incidência maior de abalos sísmicos, né? Os terremotos. Então eles têm que ter todo um pensamento holístico para que ele considere todos os pontos que vão contribuir para cargas na sua estrutura. Para a partir disso daí você começar a definir qual material, depois que definir qual material, quais as dimensões do material, depois que determinar quais as dimensões do material, como eu vou construir esse material, né? Vou construir de forma treliçada, né? Iguais às pontes treliçadas, vou construir ele de forma encamada, laminar. Então, tudo isso importa, gente. Num projeto, os mínimos detalhes vão importar e vocês vão começar a estudar dentro de materiais de construção mecânica isso. Como a gente ter os conhecimentos básicos, e são os conhecimentos básicos mesmo, para a escolha de um material correto para uma aplicação de projeto. É isso que vocês vão aprender. Bom? No final da aula, vou falar a gente vai. Vou falar algo que eu quero fazer, né? Quero contar com o apoio de vocês, que é um mini cursozinho, né? De materiais de construção mecânica. Vamos ver se vai dar certo. Então, assimilem sempre. Toda vez que uma estrutura recebe carregamento, ela tende a apresentar mudanças em suas dimensões. Tá? Tais mudanças elas são definidas como deformações e estas podem ser perceptíveis sem a presença de equipamento de aferição ou não. É o que a gente está falando aí o tempo todo. Vamos ter deformação, mas a gente às vezes não percebe essa deformação. Quer ver um caso bem interessante disso daí? A gente está falando de materiais metálicos. Mas se a gente falar de materiais cerâmicos, os materiais cerâmicos, a gente quase não consegue ver a deformação plástica dele. Mas existe essa deformação plástica? Existe, só que ela é mínima. Pega aí um pedaço de telha, já falei isso, né? E tenta fazer uma flexão nele, né? Uma flexão é você pegar ele e tentar quebrar ele normal. Quando vocês tentarem fazer isso daí, é impossível você enxergar a olho nu ele deformando elasticamente ou plasticamente. Mas ele deforma, certo? O que acontece? Quando você faz isso, a gente vai falar isso no final da aula, né, que é a questão dos materiais frágeis. Por que a gente vai falar sobre os materiais cerâmicos, mesmo a gente falando de materiais metálicos, de materiais de construção mecânica? Porque existem alguns materiais de construção mecânica que se comportam de maneira frágil. Então, a gente tem que resgatar essa característica das cerâmicas para que vocês entendam. Se ligaram? Então, por exemplo, um ferro fundido, que é o que constrói o bloco do carro, o bloco do motor, né? Alguns, né? Tem ferro fundido que constrói o bloco do motor, mas tem outras, carros de luxo mesmo, de alto desempenho, eles já não utilizam mais o ferro fundido, utiliza um tipo de aço altamente processado, que tem ou utiliza alguns tipos de liga, né? De aço com titânio, para dar maior leveza, né? No bloco do motor e maior resistência também, que o carro é de alto desempenho, ele precisa ser mais leve.
Mas o ferro fundido é muito utilizado em diversos tipos de aplicação e ele tem uma característica frágil. Se ele cair, bater, tiver algum impacto muito grande, ele vai fraturar. Por isso que a gente vai falar também dos materiais frágeis. Então, quando a gente fala da cerâmica, fatalmente vocês vão perceber que existem ensaios específicos que utiliza alguns tipos de equipamentos que a gente vai ver daqui a pouco, como o extensômetro, tá? Para que ele identifique no computador, através de uma mudança na variação da corrente elétrica que passa por aquele determinado local onde houve a deformação, né? E aí eles vão identificar por aquela mínima variação da corrente elétrica qual foi a deformação naquele determinado material, que aí ele consegue identificar quanto que aquele material pode deformar naquela direção X, Y ou Z. Daqui a pouco a gente vai ver isso daí com maior critério. Bem, então vamos para a parte onde a gente relaciona mesmo, onde a gente vai relacionar de verdade a tensão, né, a carga e a deformação. Perceba que a gente tem aí, a gente vai estudar agora deformação específica normal sobre carregamento axial. O que é um carregamento axial? É um carregamento que faz 90 graus com a seção transversal da estrutura que a gente está estudando. Então, a gente tem um cilindro aqui, metálico, ele tem uma seção transversal aqui, e a gente tem esse carregamento fazendo 90 graus com ela. Ó. Se eu pegar aqui, vai estar fazendo 90 graus. Então, a gente percebe que a gente tem essa barra BC, certo? E aplicando, e a gente tem essa área A também, né, que é a área da seção transversal, e ela tem esse tamanho aqui, esse comprimento L. Quando eu aplico uma carga P, né, apliquei uma carga P, isso aqui é aplicando uma carga. Lembre-se que P é a força, certo? Eu só vou encontrar a tensão se eu pegar a força, que é P, e dividir pela área. Espero que vocês lembrem disso, né, que a tensão é a mesma coisa de pressão. Então, a tensão em um ponto é a força, que é P, dividido pela área da seção transversal. Então, aplicando esse carregamento P, que vai ser dado em newtons, eu vou gerar uma deformação específica normal, né? Eu vou provocar uma deformação nessa barra, que é chamada de delta. Isso aqui é um delta, tá? Só que essa deformação, ela ainda não é considerada uma deformação específica. Por quê? Porque quando a gente fala que é uma deformação específica, ela tem que estar relacionado a um determinado tamanho, para que possa ter sentido. Como assim, professor? Porque eu poderia dizer, ó, deformou 0,5 centímetros e coloquei isso lá no relatório. Isso não vai fazer sentido nenhum se eu não souber o comprimento disso daqui. Ou seja, é como se fosse uma deformação relativa ao comprimento daquele determinado material. Por isso que eu preciso relacionar essa deformação com o comprimento inicial. E é daí que eu acho o que a gente chama de deformação específica normal, que é esse epsilon que a gente vai utilizar, inclusive lá na frente, para determinar o coeficiente de Poisson e também para determinar a deformação específica verdadeira. Então, a gente tem a deformação específica. O que é essa deformação específica normal? É a deformação relacionada ao eixo que está relacionado à carga. Porque lembra que eu falei para vocês, ó, vocês vão me dizer sim ou não. Isso aqui não deformou para cá, para baixo, eu estou considerando essa deformação linear aqui. Mas essa deformação que fez, em termos práticos, se eu deformei ele aqui para cá, vocês vão me responder sim ou não. Essa espessura dele aqui, né, esse diâmetro, vai permanecer o mesmo tamanho ou vai diminuir? Eu vim para cá com o material. Ele deformou para cá esse valor aqui de delta. Esse diâmetro aqui vai diminuir, vai permanecer ou vai aumentar? Estou perguntando, Vai galera. diminuir. Vai diminuir. Vai diminuir, né? Então, mas é isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui que eu estou considerando é deformação específica normal, que é relacionado a normal, certo? Mas eu tenho uma outra deformação que eu não estou considerando aqui, que é a deformação relacionada. Ele vai diminuir através do processo de relaxo e braço. Então, a gente tem esse processo aqui, ó, onde eu estou colocando aqui, isso aqui vai estar aumentando, então aqui a gente chama de alongamento linear. Por outro lado, isso aqui vai estar diminuindo, que é a redução também, né? A redução da área.
Então, essa área que era A aqui ela já não vai ser mais A, tá? Vai ter uma deformação. Então, aqui eu tenho o cálculo, que vocês podem anotar aí se vocês quiserem, para a deformação específica normal sobre carregamento axial, certo? E é sobre carregamento axial. Aqui tem outro exemplo. Aqui eu dupliquei, né, a área, eu tenho que duplicar o meu carregamento para que eu tenha a mesma deformação. Se eu dupliquei a área, eu tenho que duplicar a quantidade de carga aqui para que eu tenha a mesma deformação desse material aqui. Então, como é que se relaciona? A deformação específica normal é igual a deformação pelo comprimento da barra, deformação dividido pelo comprimento da barra. Tá? Então, grave esses nomes gregos aí que vão aparecer vários. Epsilon, delta. Epsilon, epsilon minúsculo, né, é a deformação específica normal, e delta maiúsculo, ou desculpe, delta minúsculo é a deformação normal. Deformação que a gente considera linear. Normal não, linear. Dividido por L, que é o comprimento. Então, anotem aí. Bem, aí a gente precisa, eu falei para vocês que sobre o caso, né, de quando a gente não consegue verificar a olho nu a deformação, que é o caso das cerâmicas. Eu coloquei aí a título de, não tem no livro de vocês, mas eu coloquei a título de curiosidade, né? Como que esse processo é feito? Existe esse processo, que é o mais utilizado, que é o chamado, que eu utilizo o extensômetro, tá? Como é que funciona isso? Perceba que aqui, quando a gente tem uma cerâmica, como aqui a gente está vendo essa amostra cilíndrica de concreto, para a gente determinar quando o ensaio é destrutivo, a gente não precisa utilizar um extensômetro. Mas quando o ensaio é não destrutivo, esse extensômetro é de suma importância. Tá? Então, para o carregamento do corpo de prova ou nas estruturas em loco, como podemos medir a deformação? Né? Então, a gente às vezes precisa medir a deformação sem destruí-la. Então, eu posso fazer essa associação, né? No ensaio de compressão, eu utilizar um extensômetro. Como ele funciona? Vai funcionar a partir da, da identificação da resistividade, da resistência à passagem da corrente elétrica, na verdade, que aqui é a resistividade. Então, vocês lembram dessa fórmula aqui, ó. Resistência é igual a resistividade, que é ρ, ou ρ vezes L dividido por A, tá? L é o comprimento, A é a área, certo? E aqui a gente tem a resistividade. Então, ele vai ser um transdutor capaz de medir deformações mecânicas em corpos de prova. É um bipolo de resistência nominal, que quando fixado sobre o corpo de interesse, sofre a mesma deformação e então sua resistência é alterada. Explicando para vocês. Esse bipolo de resistência, ele é colocado aqui, tá? Como está aqui em um outro exemplo. O que acontece? Quando um determinado material metálico que está passando por uma determinada corrente elétrica, ele é deformado, existe uma variação da sua resistência. A resistência nominal, ela varia de acordo com a deformação desse material também. E a prova está aqui, ó. Porque se eu variar a relação entre comprimento e área da seção transversal, eu vou ter uma variação aqui da resistência. Essas variações, na verdade, são muito pequenas, né, na resistência nominal, mas elas são captadas por um computador e vai relacionar, e é proporcional à mudança na resistência desse bipolo, tá? E a deformação no material que está sendo ensaiado. Então, esse extensômetro ele vai utilizar simplesmente isso, a variação da resistência de um bipolo aplicado no material para relacionar com a variação com a identificação da deformação do material. Então, ele não vai precisar, a gente não vai ver, a gente não vai conseguir ver, mas a gente vai olhar para a tela do computador e vai enxergar lá quanto que deformou. Geralmente essas deformações são em micrômetros, são escalas muito baixas, mas que são importantíssimas para que a gente identifique até onde a carga pode ir, sem que ocorra fratura nos materiais cerâmicos ou sem que ocorra também deformações plásticas nos materiais metálicos. Aí vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Vamos aprofundar ainda mais na questão da relação entre tensão e deformação. Volto a dizer para vocês que
carregamento é uma coisa, é dado em Newton, e tensão é outra coisa, é dado em Pascal. Então, o carregamento, ele é considerado, a gente chama aqui na disciplina de P, e a tensão a gente chama de sigma, tá? Que a tensão, ela vai ser o carregamento dividido pela área aonde está sendo aplicado aquele carregamento. Então, mais uma vez, a gente tem um equipamento aí, né, de ensaio mecânico, de torção e compressão, de tração e compressão, perdão. E a gente tem um corpo de prova também. Esse corpo de prova, olha como ele é adaptável ao equipamento, né? Ele tem as extremidades rosqueadas, justamente para que vocês consigam aplicar corretamente, né? Acoplar corretamente esse corpo de prova da máquina e não tenha muita dispersão nos resultados do ensaio. Então já sabe que isso daqui vai encaixar aqui e aqui nas garras, né? E se for de compressão, a gente vai comprimir. Se for de tração, a gente vai tensionar para cima e para baixo, né? Vai estrictar. Então a gente tem aqui um mostrador de carga, né? Esse mostrador de carga, ele me diz quanta carga está sendo aplicada naquele determinado corpo de prova. Aqui eu tenho um motor e controle de carga para eu poder aumentar e diminuir, né? E aqui eu tenho um corpo de prova para o ensaio de tração. Bem, gente, não é nenhum tipo de novidade para vocês. Você sabe que uma deformação linear, ela vai ser aqui, ó, delta, acabei de falar. E essa deformação linear a gente pode achar como? Simplesmente fazendo o L final menos o L inicial. Você pega, quanto é que isso aqui mede no início? Aí, professor, não é a carga toda que mede, não? Não, você vai pegar dois pontos aqui, eles têm tem as normas, quando você entrar num ensaio num laboratório de ensaio, você vai ter instruções de como fazer a medição. Você vai pegar aqui, você tem o comprimento inicial, L0, que é 50 milímetros, e você tem o diâmetro inicial, D0, que é 13 milímetros. Lembra sempre daquilo que eu falei. A deformação linear, que é esse delta aqui, a gente só considera o alongamento do material nessa seção aqui, ó, na seção longitudinal. A gente ainda não está considerando, daqui a pouco a gente vai chegar lá, quando a gente considerar a redução na seção transversal, certo? Mas por enquanto a gente tem que gravar isso aqui, ó, que a deformação vai ser o L final. O L final vai ser o quê, professor? O L final vai ser, depois que você aplicou uma carga lá de, sei lá, de 100 newtons, qual o tamanho dela depois que você mediu? O tamanho dela ficou 60 milímetros. Beleza, então esse 60 milímetros é seu L final. E se seu L inicial era 50 milímetros, a deformação foi de quanto? 60 menos 50, que dá 10 milímetros. Então, sua deformação foi de 10 milímetros. Perceba que ainda não estou falando isso aqui, porque, obviamente, se eu tenho um alongamento e ele era aí desse tamanho, ele vem para esse tamanho, não existe nascimento de material. Eu não coloquei mais material. Então, para ele vir para cá, isso aqui teve que reduzir, né? Porque o material que estava aqui compondo essa seção transversal teve que vir para cá para aumentar a minha seção longitudinal. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Só para vocês entenderem que a gente vai entrar agora numa parte importante, que é o diagrama tensão-deformação, que aí sim é onde eu cobro bastante. O entendimento desse gráfico tensão e deformação é um dos pontos altos para o engenheiro mecânico. Então, ele precisa entender muito bem sobre esse diagrama. Cada material vai ter um diagrama de tensão e deformação? Sim, a gente viu isso na aula passada. A gente viu 4 tipos de materiais lá. Vimos alumínio, vimos aço, vimos ferro normal, e vimos que cada um deles apresentava um diagrama tensão-deformação diferente, certo? Cuidado também, galera, com essa questão. Eu vou falar deformação específica normal, deformação específica verdadeira, deformação linear, tudo isso é diferente. Então, a gente tem que se ligar para não se confundir, para não ter um entendimento errado. Por exemplo, no gráfico de tensão-deformação, eu não vou usar essa deformação. Eu vou usar a deformação específica normal que a gente acabou de estudar, certo? Então, vamos nessa. Então, como eu falei, pessoal, a gente tem que entender também a diferença entre carregamento e tensão. Olha aqui, ó. Isso daqui é uma tensão, que é dada em sigma. E a gente chama ela de tensão normal média, que é simplesmente o carregamento dividido pela área.
Por que o nome é tensão normal média? Porque se a gente está considerando esse carregamento, a gente sabe que quando eu aplico um carregamento aqui, eu vou ter várias tensões aqui, aqui também. Vai ser tensões na seção transversal inteira, não é só aqui no ponto médio. Ele vai ser na seção transversal inteira, vai ter vários carregamentos aqui. Obviamente que esse carregamento aqui, onde eu estou puxando, ele vai ter um valor um pouco maior. Então, eu vou ter uma distribuição aqui, ó. Esse carregamento aqui é P, né? Aí eu vou ter uma outra setinha menorzinha, outra menorzinha, até chegar na extremidade, onde esse carregamento vai ter quase influência zero. Mas ela vai diminuindo aqui para cá, diminuindo para cá. A gente vai ver isso também em outras aulas, de forma mais aplicada. Então, eu tenho que ter um valor médio de tensão, porque esse carregamento aqui provoca uma tensão nesse ponto. Mas vai ter um outro carregamento menor aqui, que vai provocar uma tensão nesse ponto aqui do lado. E aqui vou ter infinitos pontos, aí eu aplico limites, obviamente, e acho a questão da tensão média. Por isso que o nome é médio. Gosto sempre de explicar para vocês entenderem o porquê, o nome das coisas. Então, a tensão é chamada normal média, primeiro, por que normal? Porque é um carregamento axial, esse P aqui. E por que média? Porque, na verdade, não é só o P, aquele que a gente viu ali, são infinitos P's em infinitos pontos daquela área que vão gerar uma tensão normal média, certo? Por isso que é uma tensão média. Estou considerando a tensão naquela área da seção transversal toda e não somente num ponto. Então, beleza, aí a gente vai na equação do carregamento P, é aplicado sobre a área inicial a zero, certo? Na seção transversal do corpo de prova, e a deformação específica normal será dada por essa equação. Essa equação aqui a gente já sabe que a gente viu passado lá, que é a deformação aqui sobre L0. Se eu considerar que isso daqui é L menos L0, eu também posso entender que essa fórmula é epsilon igual a L menos L0 dividido por L0. Também posso encarar assim como a minha deformação específica normal. Não tem problema. Então, agora a gente vai ver o diagrama tensão-deformação. Uma coisa importante é que o engenheiro que não consegue, a partir de um gráfico de tensão-deformação, identificar se o material, sem ninguém falar nada para ele, só olhando para um gráfico, se ele não tiver a capacidade de identificar se aquele material que ele está olhando é dúctil ou frágil, significa que ele teve uma falha enorme, né, durante a construção do conhecimento dele na academia. Significa que ele não teve bons professores ou ele não se importou em estudar as partes das disciplinas relacionadas a materiais. Resistência dos materiais, ciência dos materiais, materiais de construção mecânica e todas as relacionadas. Então, vocês têm que ter a capacidade de olhar para um determinado gráfico de tensão e deformação e olhar para outro e identificar se eles são dúcteis ou são frágeis. E mais na frente, vocês até identificar qual é o tipo de material mesmo. Se ele é um aço, carbono, se ele é um ferro fundido, se ele é um alumínio. É esse tipo de expertise que eu quero que vocês saiam daqui dessa disciplina ganhando. Essa expertise de saber escolher o material adequado e saber entender os materiais através de gráficos, através de especificações técnicas, né? Porque assim como um computador tem as especificações técnicas dele, um material também vai ter essas especificações técnicas dele. De onde são tiradas as especificações técnicas de um computador? De ensaios. Ensaios, lá ele vai olhar lá, pô, esse computador está rodando, tá, pô, ele tem não sei quanta de capacidade. Os materiais metálicos também. Quando você vai comprar, né, um material para fazer uma construção de alguma coisa, você vai ter lá as especificações técnicas. E olhando para aquilo dali que você vai... Quais são essas especificações técnicas? A gente vai ver todas elas, pessoal. Especificações técnicas como ponto de fusão, né, daquele material, composição química, que é muito importante do material, quantos por cento de carbono tem, quantos por cento de estanho, de zinco. Aí depois vai para as partes mecânicas. Qual é a deformação máxima, né, desse material? Então, qual é a deformação útil? Todas essas importantes características de um material vocês têm que estar ligados, têm que saber. Então, tá aí o gráfico que eu estou falando para vocês. A gente vai ver dois desses gráficos para vocês entenderem. Esse, que é um pouco mais, assim, enxuto, e um outro que é um pouquinho mais explicado.
Então, esse daí eu já pergunto para vocês. Esse gráfico aí é de um material dúctil ou frágil e por quê? É um material dúctil ou frágil, galera? Esse gráfico aqui. O material é frágil. O É um processo material de elasticidade, processo elástico e plástico. Deformação é muito pouco a ductibilidade dela. A deformação dela é muito pouco. O processo do gráfico. Aí a gente está vendo aqui, ó, que ele tem a elasticidade muito pouco, mas a deformação dele é longa. Ó. Então ele tem deformação plástica. Ele é o que a gente chama de aço estrutural. Esse aço estrutural, qual é a característica do aço estrutural? Que é o aço utilizado para estruturas civis, a estrutura é um ácido mais rígido. Ele é um ácido que ele tem pouca parte aqui de quê, ó? De elasticidade. Ó, a parte do gráfico aqui, ó o sigma E. O sigma E é a tensão de elasticidade, é o limite de elasticidade que ele vai ter aqui, certo? Esse sigma E aqui, ó, onde ele mostra que a partir daqui ele já vai fazer a curvazinha plástica. Isso aqui é um material dúctil, certo? Então a gente percebe aqui que a deformação, olha o epsilon aqui, ó, a deformação específica normal. Então ele deforma 0,00012 aqui, ó. Então quando ele deforma 0,0012, essa deformação de 0,0012, deformação específica, não vai, a partir daqui de 0,013, ele já não volta mais. Até 0,0012, ele ainda volta. Né? Deformei 0,012 naquele aço estrutural, né? No ensaio de tração. Se eu deformar 0,0013, pronto, ele já não volta mais, ele fica 0,0013 e não volta mais para a sua característica original. Então perceba que é muito pequeno, ou seja, é uma característica desse aço estrutural, ele tem maior parte dútil. E isso confere também maior leveza para ele também. Então você percebe que a gente tem 3 momentos importantes aqui na leitura desse gráfico. Primeiro, a gente tem uma área muito pequena, né, de elasticidade. Depois ele vai para o escoamento. O escoamento é quando ele deforma plasticamente. Perceba que para ele deformar plasticamente mais, né, uma maior quantidade de tamanho, né, para ele ficar maior, ele vai precisar de um aumento aqui substancial da tensão. Né? Chegar em 420 megapascal é a chamada tensão máxima que ele pode ser submetido. E aí, depois dessa tensão máxima, qualquer outro tipo de tensão abaixo aqui, ó, eu já ocasiona a ruptura do material. E essa daqui é chamada sigma R, que é a tensão de ruptura. Então, aqui é sigma R, tensão de ruptura. Aqui é a tensão última, que é considerada a tensão máxima, que ele vai estar deformando plasticamente. E aqui é a tensão de escoamento, que é a tensão, a partir desse momento aqui, ele vai escoar. Tensão de escoamento, tensão última e tensão de ruptura. E a gente tem esses 3 momentos. O escoamento, né, onde ele passa a deformar. O encruamento. O que é o encruamento? Aqui que é importante. Quem sabe o que é encruamento? Alguém sabe o que é encruamento? Matheus, é quando a superfície do material fica mais enrijecida, é isso? Por aí. Não a superfície, o material como um todo. É quando o material, a partir de uma... Todo? como um todo. A gente não começou a deformar ele. Perceba que nesse ponto aqui, ó, ele começa a ficar mais resistente. Professor, como é que você sabe que ele está mais resistente aqui? Porque eu estou necessitando de maior tensão para causar uma deformação aqui. Então, ele fica mais resistente. Então, nesse momento aqui, ele está no momento dele de encruamento, ou seja, ele ficou fraco, né? Como a gente pode dizer assim, em termos vulgares. Ele ficou fraco, né? A resistência dele estava deformando aqui. Mas chega um momento que tem alguns materiais, como aço estrutural, que eles experimentam uma fase de encruamento, onde eu vou aumentando a deformação, vou aumentando a carga, ele vai deformando e ele vai aumentando a sua resistência. Então, isso é interessante.
para um determinado material. Então, ele vai aumentando a resistência. Então, aqui essa fase toda, daqui de 0,02 até 0,2, ele está encruando. Ele está ficando mais resistente. Já aqui, o que acontece? Aqui ele já perde essa força. Nessa tensão de 420 megapascal, ele já não tem mais resiliência, que a gente chama. Então, a resiliência dele já não vai ser mais suficiente, né, para segurar o que a gente chama de estricção. O que é estricção? É a formação do pescoço aqui, ó, tá vendo? Aí ele vai começar a estrictar, ele vai começar a provocar uma diminuição visível, né, do diâmetro, até chegar à ruptura, como vocês podem ver aqui, ó. Então, a falha de um material dúctil, uma das coisas importantes também, isso cai ainda tem concurso, ela é acompanhada da estricção. Então, se tiver lá uma pergunta, uma das proposições, um material dúctil, antes de um material dúctil falhar, né, por fratura, ele vai experimentar um fenômeno chamado de estricção, que é isso daqui, ó. Ele vai diminuir, isso aqui você não vai ver jamais em materiais frágeis. Materiais frágeis não tem estricção, certo? Então, a estricção é apenas dos materiais dúcteis, que ele vai ficar aqui, ó, vai demorar aqui para romper, porque ele vai estar fazendo essa estricção. Então, perceba que vocês têm escoamento, encruamento e estricção. É importante que vocês saibam o que significa cada um desses aí, tá? Escoamento é a área, né, aqui, a faixa de tempo, né, onde o material ele está deformando plasticamente e depois ele vai vir aqui, vai experimentar um aumento na sua resistência, né, à deformação, que é chamado de encruamento. Depois ele chega até o máximo aqui, que é 420, que é a tensão última, e essa tensão última aqui, a partir dela a gente vai ter a estricção, que é a diminuição da seção transversal. Ela vai diminuindo, 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 até ela chegar numa diminuição máxima, onde ela vai romper. Então, ele rompeu aqui em 0,25, né, de deformação específica. É um gráfico aí que a gente tem que entender, que é muito importante. Então, a gente está vendo esse mesmo gráfico que a gente viu, só que mais explicado. E não é o mesmo gráfico, assim, não é o do aço estrutural. É de um material dúctil, um material metálico dúctil, correto? Então, ele está mais explicado aí com todas as tensões, com todos os nomes que envolvem. Então, esse gráfico aqui comumente cai em provas. Por que cai em prova? Porque vocês já devem me conhecer, a maioria de vocês. Eu só cobro que realmente é importante demais para vocês. O que vai ser imprescindível para quem vai fazer concurso, para quem quer seguir a carreira mesmo, é entender coisas específicas. Isso aí é uma coisa específica que vocês têm que entender, que é o gráfico, tensão e deformação. Isso aí não tem para onde correr. Engenheiro mecânico tem que saber isso aí. Então, a gente já sabe, ó, as regiões. Aqui ele está focando mais nas regiões. Lá ele estava focando no ensaio, né? No ensaio, o que acontece? Eu tenho as deformações, aí em cada tipo de deformação, o que vai acontecendo? Né? Escoamento, encruamento, estricção, até a ruptura. E mostrando aqui até a figura, né? E aqui ele está focando nas regiões mesmo. O que acontece? Vamos começar daqui. Ó. Começou daqui, aqui não tem carga nenhuma. Aí ele começou a aplicar carga, certo? Até aqui eu tenho o que a gente chama de limite de proporcionalidade. Aqui é a tensão limite de proporcionalidade. Por quê? Porque até aqui é proporcional. Ó. Uma determinada tensão está causando uma determinada deformação. Tensão, deformação, tensão, deformação, tensão, deformação. Então está linear, ou seja, deformou 1 milímetro, aumentou 1 megapascal. 2 milímetros, 2 megapascal. 3 milímetros, 3 megapascal. E assim sucessivamente, até chegar aqui onde isso não começa a funcionar mais. Então, aqui já não começa a funcionar, é a nossa tensão limite de proporcionalidade. E aí, se eu aumentar um pouquinho, ela já vai estar aqui no limite de escoamento. Então, aqui a gente tem, né, o limite de elasticidade e o limite de escoamento, são bem próximos. Então, aqui eu vou ter, daqui para cá, que é muito mínimo, a mudança, a variação da região elástica, onde ele tem comportamento elástico, para aqui a parte plástica, onde a gente vai ter escoamento. Então, perceba que dentro aqui desse momento, eu não estou aumentando muito, eu estou na mesma tensão e ele está deformando.
Lembre-se que esse gráfico aqui no eixo X é a deformação. Então, eu não tô botando mais tensão nenhuma, não aumentei a carga lá na máquina de ensaio, mas ele está deformando, está deformando, está deformando, está deformando, com a mesma tensão. Aí chega um momento que ele começa a ganhar resiliência, que é o momento do encruamento. Lembra que tem que os materiais metálicos eles têm essa característica? Se está deformando ele, vai ter uma hora que ele vai ficar mais difícil de deformar ele, que é o que a gente chama de resiliência, que é a fase de encruamento dele. Então, esse endurecimento gerado pela própria deformação, que inclusive é utilizado no forjamento, né, de espadas e etc., ele vai fazer com que eu precise dar mais carga, né, imprimir mais carga nesse corpo de prova, para que ela continue deformando. Então, eu vou aqui e chego aqui, no meu limite de resistência, que é aqui, nesse meu limite de resistência, esse sigma aqui, ele vai me dizer que a partir desse ponto aqui, ó, qualquer tensão não importa mais, a partir desse ponto aqui ele já vai para restrição. Ele não tem mais. Então eu cheguei no meu limite de resistência. Então esse limite de resistência aqui, ele já é o pré-cessor da nossa ruptura. Então desse limite de resistência para cá, ele vai começar a formar, né, aquele pescoço e aí vai fazer a ruptura. Então você tem região elástica, escoamento, endurecimento por deformação, estricção. Lembrando que daqui até aqui é um comportamento plástico e daqui a aqui é um comportamento elástico. E aqui a gente tem a tensão de ruptura, né? O que é isso, professor, aqui, ó, essa tensão de ruptura real? É porque isso aqui tudo é em laboratório, né? Que a gente faz baseado em testes em laboratório. Só que você tem que, como a gente fala, ter margens de erro, expandir, extrapolar para o real. Quando você extrapola para o real, você sempre considera tudo a mais. Então, você vai considerar uma tensão de ruptura a mais. Isso aí, como é que você sabe essa tensão de ruptura? Através do coeficiente de Poisson, margem de erro, que a gente vai ver ainda mais lá na frente. Tudo bem? Então, isso daqui é algo feito em laboratório. Só que a gente sabe que o algo feito em laboratório, ele não consegue exprimir nem 90% do que é real. Porque você está fazendo isso num corpo de prova, está fazendo isso num ambiente controlado, está fazendo isso sem os intempéries. Então, quando você vai para a aplicação mesmo, dentro de uma construção mecânica ou civil, você vai ter que contar com a margem, né? E essa margem aqui é o que ele está mostrando. Quando você pega daqui para cá, ó, isso aqui já vai começando a ter divergências com os estudos em relação ao real. Tudo bem até aí do gráfico, galera? Tem alguma dúvida em relação ao gráfico, que é a parte mais importante? Isso daí é 50% da prova. Tudo bem ou eu posso seguir? Responda aí. Ô, professor, e a tenacidade seria onde mesmo? A tenacidade de um material, quando a gente fala que o material é tenaz, é quando muita gente confunde tenacidade e resiliência, né? A tenacidade é o material, é quando a gente fala em relação ao comportamento elástico dele. E a resiliência é um comportamento plástico. Então a tenacidade está aqui, ó, na parte elástica. O que é um material tenaz? Esse carinha aqui que a gente acabou de ver, ó. Quanto menor essa área aqui, tá vendo? Significa que ele olha aqui, ó. Eu fui aqui, eu precisei de muita tensão, quase 280, para poder fazer ele deformar de forma elasticamente 0,0012. Então, esse é um material tenaz. Ele é um material que ele consegue resistir às minhas deformações elásticas. Já a resiliência é relacionada à capacidade de resistir às deformações plásticas. Então, essa é a diferença de tenacidade e resiliência. Ficou bem explicado aí? Sim, sim. Perfeito. E como eu falei para vocês, né, para a gente ter um entendimento melhor de tensão, deformação específica verdadeira, a gente precisa entender que o nosso material, ele não deforma só de forma linear, ele não deforma só no sentido X, ele vai deformar também no sentido Y. Enquanto ele vai estar alongando no X, ele vai estar encurtando no Y. Então, a gente vai ter alongamento e redução. Como é que a gente calcula o alongamento percentual? Tá aí. A gente vai calcular o tamanho antes da ruptura, né? Tamanho antes da ruptura menos o tamanho inicial, dividido pelo tamanho inicial vezes 100, certo? Então tá aí, ó.
em que L0 é o comprimento do corpo de prova e o L-rup é o comprimento da ruptura para o ensaio de tração. E se a gente for falar da redução, né, esse aqui é o alongamento, mas aí a gente tem a redução também, e se é redução do diâmetro da área, né? Então a gente tem a redução do diâmetro da área igual a A0 menos AR. Por que A0? Porque aí é uma diminuição, né? Então, obviamente, se é uma diminuição, a área inicial é maior do que a área de ruptura. Obviamente, a gente viu lá no pescoço. Então, por isso que vem o A0 primeiro. Então, A0, que é maior do que AR, A0 menos AR, dividido por A0 vezes 100. É a mesma fórmula, só que com um entendimento diferente. Aí você tem no qual A0 é a real seção transversal do corpo de prova e a R é a área mínima da ruptura. Para o aço estrutural, essa redução é da ordem de 60% a 70%. Então, no aço estrutural, quando você está fazendo um ensaio de tração, ele já está te dando essa informação. Essas informações têm que começar a ficar presente na cabeça de vocês. A redução aí é de 60% a 70% quando você faz um ensaio de tração no aço estrutural. Beleza? E aí tá. E os materiais frágeis? Né? Tem aí o diagrama tensão e deformação de um material frágil. Um material frágil, ele vai ter estricção? Não tem. Olha aqui, o material frágil, a tensão última dele é igual à tensão de ruptura. Então ele não tem essa curva, né? Ele não vai ter essa curva, ele não vai ter estricção. Que a estricção é na parte da curva final, né? Então, a maioria dos materiais frágeis possui uma tensão última muito maior para os ensaios de compressão do que para os ensaios de tração. Isso ocorre devido às imperfeições da composição do material, que proporciona uma redução de suas resistências à tração. Então, a gente já sabe que os materiais frágeis, eles não são muito resistentes à tração. Se você pegar um ferro fundido, quando você for tracionar ele, ele vai romper mesmo, ele vai fraturar, muito parecido com uma cerâmica. Ele não vai ter aquela parte elástica, plástica, você vê, né? O aço ele deformando, aí você vai vendo, criando aquele pescoço até ele romper. Não vai ter isso daí, tá bom? Então, essa é uma característica de um gráfico, de um material considerado frágil. Vocês percebem aqui, ó, que é diferente do material dúctil. Tem que começar a visualizar isso e entender. Então, caso vocês queiram aprofundar mais sobre propriedades mecânicas, dar uma revisada, vocês podem pegar o RIPLA, de resistência dos materiais, ou o nosso livro, que eu gosto muito, e falo isso para vocês direto, que é o Shackelford ou o Callister. O Callister ainda é melhor e vai ter lá todas as propriedades mecânicas dos materiais. Depois eu já mandei isso aqui para vocês, vocês podem pegar lá. Bem, então vamos para a parte que a gente tinha que chegar, que é tensões e deformações específicas verdadeiras. Então, a gente estudou deformação específica normal e estudamos deformação normal, certo? Então, a deformação específica verdadeira, ela é um cálculo baseado num logaritmo natural. Ah, professor, a gente vai ter que aprender esses cálculos. Não, é coisa simples. Vocês estão vendo a integral aí, mas é coisa simples. A única coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando você tem, né, uma deformação, você tem essa deformação em vários locais, em vários pontos. Então, é um somatório de deformações. Porque a gente fica naquela cabeça, deformou naquele ponto. Não. Vários pontos daquele material vão deformar de diversas formas diferentes. É por isso que a gente vai precisar de uma integral. A gente sempre usa integral quando acontece o quê? Quando a gente precisa fazer um somatório de coisas que são infinitas. Quem estudou cálculo comigo sabe disso, que eu falo, olha, essa integral que nada mais é do que o símbolo de somatório, que o símbolo de somatório não é um E, aquele E, símbolo de somatório, ele está somando coisas finitas. Já quando você vai somar coisas infinitas, você usa a integral, ela vai somar todas essas infinitas partes. Tá? Então, a gente já sabe, eu sei, né, quem estudou cálculo, alguns de vocês ainda não pegaram o cálculo 2, por isso que não vale a pena ficar demonstrando nada. Ó. Integral de L0 até L de dl sobre L. Vai ser igual a Ln de L sobre L0. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a deformação específica verdadeira, por que o nome é verdadeira? Porque é isso mesmo. Porque às vezes a gente pensa que a deformação
é só aquela causada pelo aquele carregamento que está na direção axial, o carregamento normal, não. Mas como eu falei, eu vou até voltar lá para vocês entenderem perfeitamente. Como eu falei para vocês, voltando aqui, ó, tá vendo? Esse carregamento é o que está gerando essa minha deformação específica normal, porque é relacionada a normal. Mas eu sei que esse carregamento ele me gera várias outras unidades de carregamentozinha que vão daqui eles vão diminuindo, 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 diminuindo até chegar na extremidade onde é zero. Mas ele vai ter uma distribuição aqui, ó, vai aqui começar alta, diminuindo, 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 diminuindo até chegar a zero. Então, cada carregamento desse gera uma tensão em um determinado ponto. E cada tensão em um determinado ponto vai gerar uma deformação específica normal. E o somatório dessas deformações específicas normais gera a minha tensão específica verdadeira, que é calculada através de uma integral, que todo somatório de coisas específicas é calculado através de uma integral, e vai me gerar um resultado que é ln de L sobre L0. Então, qual é a fórmula para deformação específica verdadeira, que é esse εvzinho aqui, ó? É ln L dividido por L0. Como é que vocês fazem isso na calculadora? Simples, simples e simples. Tem um botão na calculadora de logaritmo natural, chamado ln. Então, vocês vão clicar nele e vai colocar o resultado do comprimento final dividido pelo comprimento inicial. A gente vai fazer um caso aí agora, vocês vão ver como é que a gente faz isso aí, tá bom? Copiar a fórmula aí, que a gente vai utilizar ela. Não precisa copiar a integral, não. Não precisa copiar a integral, não. Só copia deformação específica verdadeira igual a ln de L sobre L0. E aí tá show de bola. Veja aí, ó, determinar a deformação específica. Aí ele está pedindo a deformação específica no cabo BC, sabendo que ao aplicar uma carga na extremidade P, o cabo deforma 1 milímetro. Então, assim, esse cabo está sendo utilizado, ou desculpa, essa alavanca está sendo utilizada, certo? Para aplicar uma carga nessa extremidade e deformar esse cabo aqui. Então, esse cabo, ele é extensível, então a gente pode deformar ele. Então, ele tem 1 metro e ele deformou 1 milímetro. Então, 1 metro, aí vocês podem escrever aí, é o L0, tá? Obviamente que o L final vai ser 1 metro mais 1 milímetro. Isso aqui não vai contabilizar no nosso cálculo. As únicas informações que eu preciso é o L inicial, o L0, que é 1 metro, e a deformação, delta, 1 milímetro. A partir dessa informação, eu posso jogar na fórmula, porque ele me pede a deformação específica. Aqui, ó, deformação específica. Ele me pede a deformação específica verdadeira? Não. Mas a gente vai calcular também. Então, ele tem aqui, ó, a deformação específica é a razão entre a deformação que ocorre na peça pelo seu comprimento. Falei e vou repetir. Não vamos nos permitir confundir deformação específica com deformação específica verdadeira com deformação pura. Deformação pura, delta. Deformação específica, razão entre delta e o L. Deformação específica verdadeira, ln de L sobre ln de L0 sobre L. Tá aqui. L sobre L0. Então, só jogar na fórmula da minha deformação específica, que é delta. Quanto é 1 milímetro? 0,001 metro. Então, eu transformei aqui de milímetro para metro. Aí você bota 0,001 metro dividido pelo L, que é o tamanho do cabo extensível, que é 1. Então, você vai ter aí 0,001 metro por metro, o que prova que essa deformação específica, ela é adimensional, porque quando você divide unidade por unidade igual, isso aqui é adimensional. Perfeito? Então, é fácil. Só você pegar a deformação dividido pelo comprimento que você encontra a deformação específica. Mas se eu quiser achar a deformação específica verdadeira, como é que eu faço? Aí você tem que utilizar a fórmula que vocês acabaram de ver.
Se eu quiser achar a deformação específica, que é o meu epsilonzinho, deixa eu achar o epsilon aqui agora. Quem tiver uma calculadora, tenta pegar a fórmula que eu pedi para vocês anotarem e fazer para achar a deformação específica verdadeira. Cadê? Grimo copiótico. Grimo copiótico, o epsilon aqui seria. Então, o meu epsilon, Ezinho, deformação específica verdadeira, é igual a Ln de L dividido por L0. Que é o que está aqui, ó. L dividido por L0. Então, Ln de L dividido por L0. Nesse caso, o L, é o que a gente está dizendo, é a deformação final, tá? Aqui, ó. E aqui é a minha deformação inicial. Então, nesse caso, eu calculo aqui que vai ser Ln de 1,001 dividido por 1. É simples assim. Você jogar na calculadora, vou jogar aqui na minha calculadora para ver quanto é que vai dar. Na calculadora de vocês, o Ln, ele tá na Cássio, né? Ele tá na última coluna, né? Onde tem on, né? Vai ter x ao cubo, vai ter logo o Ln, bem fácil. Aí vocês escrevem Ln, abre parêntese e coloca 1,001 dividido por 1. Fecha parêntese. Então vai dar aqui 0, deu 9,99 vezes 10 a menos 4. Ou 0,000. Vou botar em notação científica mesmo. Deu 9,99 vezes 10 elevado a menos 4. E não tem adimensional, tá? Então, essa é a deformação específica verdadeira. Como que cai na prova? Cai na prova assim, galera. Cálculo cai. Mas o que eu falei para vocês? Eu falo direto. Um engenheiro bom que se preze, esses cálculos todos aí, você vai ter como fazer no computacional, vai ter como, às vezes já vem até pronto nas tabelas. Então, é algo que não exige esforço. O que o engenheiro tem que saber mesmo é entender o porquê das coisas. Então, o que eu gosto mais de perguntar para o meu aluno? Qual é a diferença entre deformação específica verdadeira e deformação? Aí ele vai discorrer. O que ele discorrer lá, escrevendo e colocando de fórmula, explicando tudo que eu expliquei, que eu fiz questão de ir e voltar, para que vocês entendessem, criar um diagramazinho explicativo, é isso que demonstra a capacidade de você, é isso que vai mostrar que você vai ser diferente no mercado. Você fazer um cálculo, e eu falo isso para vocês, você fazer um cálculo hoje e apresentar para mim numa prova, não me diz nada de você. E eu tô falando sério com você. Não vai me dizer nada, nada, nada de você. Porque qualquer um pode pegar uma fórmula e aplicar. É ridículo demais, entendeu? Nós estamos formando engenheiros que são formados para projetar, planejar, criar. E eles estão criando hoje isso tudo em cima de plataformas computacionais que te ajudam a fazer cálculos enormes. Eu não estou formando nenhum matemático. Eu não estou formando nenhum físico, né? Eu estou formando engenheiros. Engenheiros, eles têm que saber o porquê daquilo está acontecendo. Por que ele está aplicando um determinado material. Porque senão vocês viram simplesmente técnicos, pessoas que... O velho copia e cola. Não, isso aqui é tanto. Aí quando te pergunto o porquê. Mas por que você tem que utilizar a deformação específica verdadeira? Porque eu tenho que considerar
que existem, quando a gente olha lá naquela tensão, existem outras milhares de tensões, infinitas tensões em infinitos pontos. Então, eu tenho que utilizar uma integral para saber qual é essa tensão específica verdadeira, está no próprio nome. Porque a tensão específica normal, ela está só relacionada a um único carregamento normal ali no centro de massa da barra. E eu sei que não é bem assim. Tá bom? Então, na nossa aula, vamos fazer um resumo do que a gente viu, né? A gente viu conceitos, né, de como calcular e medir através de ensaios, a gente viu a deformação, a parte de ensaios da deformação, vimos os gráficos de deformação, como calcular a deformação, né? Vimos esses tipos de deformação que a gente tem, umas estão relacionadas às outras, as deformações específicas, normais, específicas, verdadeiras, e a deformação que eu chamo de linear. Vimos a deformação específica, vimos uma parte importantíssima, que é o diagrama de tensão-deformação para materiais dúteis e frágeis. Vimos alongamento linear percentual e redução percentual da área. E vimos deformação específica verdadeira. Certo? Então, para a próxima aula, o que vocês vão fazer? Que eu vou pedir para vocês fazerem. Tá? Vocês vão escolher um determinado material de construção mecânica e vocês vão me trazer, vão mandar para mim, eu vou abrir para vocês colocarem na aula, na próxima aula. Vocês que vão trazer, vocês que vão escolher e vão explicar as características desse material de construção mecânica e mostrando o gráfico dele de tensão e deformação, certo? Repetindo, eu vou colocar isso no grupo, mas repetindo, próxima aula, vocês vão pesquisar e vão trazer um material de construção mecânica, vai trazer esse material falando sobre as características dele, as aplicações e o gráfico de tensão e deformação, que é esse gráfico que a gente viu aqui. Ó. Tá bom? Dúvidas? Beleza, galera. Então é isso. Então, na próxima aula a gente se encontra e a gente vai ter essa atividade. Em relação ao Faça Valer a Pena, façam dessas 2 sessões e me enviem, né, até a próxima aula, para eu pontuar para vocês, tá bom? Dessas 2 unidades aí, você já tem a unidade 1, a sessão 1 e 2, do livro já está com vocês também. Só é jogar duro e enviar para mim por e-mail, de acordo com o que eu mostrei lá na primeira aula. Então, se tiver algum... Oi? Alô? O alô é ótimo. Oi? Professor, Fala, Danilo. o senhor tinha dito sobre um curso que ia falar no final da aula. Pô, bem lembrado, Danilo. Então é o seguinte, eu costumo, quando são disciplinas voltadas muito para essa parte prática, técnica, né? Que isso aqui é uma disciplina que é técnica, é de vocês descobrir o material, aplicar esse material. Então, até o final, eu estou na esperança de que volte, pelo menos a parte prática das disciplinas. Acontecendo isso, eu vou trazer o meu pai para ele fazer uma demonstração de vários tipos de materiais. Ele trabalha nessa área já há muito tempo. Ele é formado na área de manutenção e montagem de equipamentos industriais. Então, ele constrói caldeiras, constrói estruturas metálicas de cobertura, de suporte. Então, ele trabalha e conhece muito sobre materiais metálicos. Ele é um soldador também, ele já veio dar um mini curso de soldagem para os meus alunos, né, de manufatura mecânica soldagem. Então, eu acho que seria um ótimo momento para a gente fazer essa aula expositiva, onde a gente estaria lá e eu ia pedir para ele também fazer algum processo de fabricação lá, ou usinagem ou soldagem desses materiais e explicando para vocês o porquê que ele está utilizando esse material, porquê que ele está utilizando essa determinada solda para aquele material, entendeu? E por que a gente não pode utilizar um material metálico sob quaisquer condições, sem fazer o determinado processamento dele. Por exemplo, um material metálico baseado em ferro, a gente sabe que ele tem alta possibilidade de corrosão por oxigênio. Então, o que a gente tem que fazer nesse material? Quais são os procedimentos que a gente pode fazer para que a gente proteja esse material em relação a um ambiente corrosivo? Pode ser um ambiente corrosivo como o ar,
e a própria chuva, ou também a própria salinidade. Então, o ar ele vai ter vários componentes ali, e até isso a gente pode falar sobre. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Tomara que dê certo, que a gente volte, que a gente possa fazer esse mini curso, né, de aplicações de materiais metálicos, que aí já vai ser uma carga horária para vocês, extra, para vocês colocarem lá nos estudos independentes, principalmente para quem está formando aí, próximo de formar, é importante. Belezinha? Então era isso, Daniel. Matheus, você vai considerar a unidade 1 a toda para enviar, passa a valer a pena, ou Não, a seção 1 e 2? só a seção 1 e 2, que foi o que a gente viu, tá bom? Ok. Aí vocês me enviam até a próxima aula, que eu já vou pontuar isso daí. E o estudo dirigido também, viu, galera? E as atividades. Oi. A atividade vai ser individual ou vai ser em grupo, em dupla? A atividade individual. E o que eu estou pedindo para a próxima semana também é individual e vai valer ponto extra na prova. Tá? Vai valer 100 pontos extras na prova. Tá certo. Eu vou mandar daqui a pouco explicadinho. Tá certo. Matheus, Fala, você René. falou estudo dirigido, foi isso? Isso.